Olá, muito boa noite para você que está sintonizado na TV Kefas, a TV do Bom Pastor. Boa noite para você também que nos acompanha pelas nossas redes sociais, através do Facebook e YouTube. Então não se esqueça de curtir o link de transmissão e compartilhar com seus contatos a nossa live. É uma forma de levar a TV Kefas ao maior número de pessoas possíveis. Precisamos muito da sua ajuda para continuar mantendo essa importante obra de evangelização. Então se torne um colaborador do Instituto de Missionários Leigos e nos ajude a continuar evangelizando. E no dia 20 de novembro foi comemorado o Dia da Consciência Negra em todo o território brasileiro. A data representa a luta contra a discriminação racial e desigualdade social e tem o objetivo de fortalecer a percepção histórica e cultural que os negros em toda a população brasileira têm de si mesmo, dessa forma diminuindo ações de preconceito. A celebração marca o dia da morte do líder negro Zumbi dos Palmares, que lutou contra a escravidão no maior quilombo que existiu na América Latina, construído na região do atual Alagoas. E o Kefas Entrevista de hoje é dedicado ao Dia Nacional da Consciência Negra. E para esse bate-papo nós estamos recebendo a vereadora Gilza, ela que faz parte do coletivo Quilombo e é uma das idealizadoras do coletivo em Crespa, em Governador Valadares. Boa noite, Gilza, seja bem-vinda. Boa noite. Eu vou começar saudando o Zumbi dos Palmares, né? Dizendo, Ê Zumbi, você não morreu, você está em mim, Zumbi. Axé a todos e todas que sintam-se acolhidos na força desse povo que caminha e que é um povo forte e lutador. Que maravilha. Vamos começar falando então a importância da celebração desse dia. Você já trouxe o contexto histórico, né? A morte de Zumbi é um marco de luta, mas também de resistência de um povo que veio e que tem se mostrado a cada dia mais resiliente possível diante dos desafios. Tem se mostrado um povo criativo, um povo capaz de transformar a realidade de dor em conquistas, né, em vitórias. A gente precisa, Luana, entender enquanto povo, né, que todo povo tem a sua trajetória e perceber o povo branco, a branquitude, dentro dessa dinâmica também como um racializado, é entender os privilégios que eles foram acumulando ao longo da história. E isso faz com que a gente possa promover igualdade, promover uma ocupação mais qualificada e representativa dos diversos espaços de poder e decisão. Então, celebrar esse momento, reviver esse momento de Zumbi dos Palmares, né, o Marte. A gente está aqui no espaço, no ambiente de uma TV religiosa, né, que fala também aos cristãos e aos não cristãos, mas que acompanham essa programação. E ela diz muito daquilo que a gente precisa reconhecer na vida e na trajetória de quem foi Marte, né, porque foi uma luta voltada para o bem comum, pensando numa coletividade, pensando muito mais além de si, né, de uma entrega total. E assim também é Zumbi dos Palmares. Então, reviver essa memória e pensar perspectivas de futuro, pensar na atualidade é significativo no 20 de novembro. Gilza, então, para você, na sua opinião também como professora, qual que é a sua opinião que falta nas escolas, na educação, para a melhoria da cultura referente às pessoas negras? Na educação, falta vários aspectos que a gente pode pegar desde a educação infantil, que até pouco tempo atrás não se discutia, né? As imagens do que era bonito, do que era belo, eram bem configuradas, bem padronizadas numa pessoa que não negra, né? Então, assim, as crianças negras não se enxergavam no belo, no bonito, elas só se viam no caricato, né? Naquilo que não estava dentro do almejado por todos, ou do querido, ou do acariciado, né? A gente tem relatos na educação infantil de crianças que passaram todo o processo educacional sem ter tido um carinho de um professor, né? E a gente vê que isso é muito relevante na constituição do ser humano.
Então, naquele momento de formação, o cuidado, o zelo, o carinho, o trato de igual forma é significativo. Mas também na ocupação lá no ensino final, no terceiro ano, né? A gente pode falar assim, lá na universidade, na ocupação dos espaços da universidade. A universidade pública, ainda não acampa a todos, infelizmente, mas aqueles a que ela ainda acampa, eles têm maior dificuldade de permanência. E por ter uma educação defasada ao longo do ensino público na educação básica, ou pelo fato da exclusão deliberada mesmo, né? A exclusão permanente que ocorre dentro do território da universidade. E a gente pode trazer fatos como alunos que são excluídos por professores, são testados por professores, que têm que demonstrar uma capacidade, além do que o coletivo da universidade precisa, né, para que o professor valide a sua nota. Né? A gente só alcançou o espaço de ter vagas na universidade pública porque um aluno que conseguiu uma bolsa na UNB precisou entrar na justiça para garantir a sua aprovação final de curso, que houve uma perseguição a esse aluno e o único fato era por ele ser um aluno que era questionado por ser negro. Então, assim, não é um fato que está muito distante da gente, aconteceu em 2012, né? Então a gente tem 20 anos aí de uma trajetória que está bem próxima, né, das lutas, mas que só veio dizer para a gente, não, agora basta. Essa luta que a gente vem fazendo desde a redemocratização, ela tem que ter um ponto de virar a chave e construir novas perspectivas. Não dá para a gente ficar só falando, precisamos de vaga na universidade. A gente tem que criar mecanismos que façam garantir essas vagas de forma real. Então, a educação ainda precisa ser mais plural, ela precisa partir, e aí no ponto de vista mais acadêmico e de conteúdo, ela precisa olhar as outras culturas, ela precisa trazer um pouco mais da cultura asiática, ela precisa trazer um pouco mais da cultura negra, né? Ela precisa contar que o Egito é na África, né? E não contar o Egito como se fosse a parte da África, que a África não é um país, ela é um continente com mais de 54 países. A gente ainda encontra esses entraves no imaginário popular porque não tiveram educação que os preparasse para compreender a dinâmica de África, né? A gente demoniza algo que a África cultua e valoriza aspectos que a Europa cultua. E aí a gente pode trazer os deuses do Olimpo com os orixás, por exemplo, que também estão na mesma percepção de identidade e de leitura cultural, né, de povos diferentes. Então a nossa educação é muito europeizada, né, ela é muito voltada ao olhar europeu e constituída num formato de uma educação que valoriza a cultura europeia e que exclui as demais culturas. Então, é ainda preciso que a gente entenda que nós, como povo criado sob um tripé cultural, né, entre Europa, África e os povos originários, a gente precisa trazer uma leitura que fale. Os povos originários, então, quase não tem nada na nossa educação, né? Pouco se conhece dos povos originários, as diversas comunidades indígenas que habitou o nosso país. Então, falta que a gente traga o que é nosso, de fato, da formação do nosso povo, da característica do nosso povo, que ainda hoje persiste, na língua, na dança, na comida, no nosso dia a dia. Gilze, você, como o próprio exemplo, como é ser mulher negra inserida na política? É desafiador. A política é um lugar que tem se tornado um lugar ingrato, né? As pessoas têm olhado para a política partidária, a política efetiva
na via pública como um olhar de distanciamento, de descrédito, né? E ser mulher, vir dessas raízes que eu entendo como raízes formadoras na cosmovisão africana, né, que cuida dos seus, que quer o bem comum, que pensa no coletivo, é ainda mais desafiador, porque quando a gente chega, você vê um sistema montado para aqueles que pensam muito individualmente, que fazem muito para uma reeleição, por exemplo, e não estão muito prontos a pensar a coletividade e o bem comum. Então, a sociedade tem um pouco de razão de ter um olhar com desconfiança, mas tem também um pouco de responsabilidade, porque afasta desse espaço e permite com que pessoas que têm interesses muito particulares os ocupe e haja da forma que quiser. Então, eu entrei com esse propósito de não me permitir, né, abrir mão desse formato com o qual aprendi com a minha mãe, com a minha avó, que é cuidar dos seus, né? Se não bastasse da nossa família, do nosso bairro e, por conseguinte, da sociedade que a gente vive. Então, estar ali é o desafio de não me deixar, né, ser atropelada por esse processo sistemático que se estabelece, né, na política, e também conseguir envolver as pessoas que acreditaram em mim, que votaram em mim, mas as pessoas que querem um bem comum, que esse é um espaço transformador. Então, um papel desafiador, né, de estar ali ocupando e levando essa cultura que eu trago de casa, né, literalmente, de uma formação de fortes mulheres, né, de mulheres que se entenderam nessa dinâmica de serem mulheres negras, de ocuparem os espaços, não espaços de determinação do poder, mas foram poderosas nos espaços em que ocuparam, né, na faxina eram ainda assim as mulheres que transformaram parte da sociedade, né? No meu bairro, por exemplo, eu tenho minha avó ainda como uma referência grande para muitas pessoas, muitas lideranças, e minha mãe, que ainda viva, ainda é essa figura que ativa, que a comunidade procura, que sabe resolver o problema e quando não sabe, busca. Então, meu papel ali hoje é de buscar naquilo que eu não sei e de transformar aquilo que eu sei. Então, não é um papel fácil, mas é um papel que eu me propus e algumas pessoas acreditaram, né? Então, a gente está lá para cumprir as nossas promessas, né? E os nossos anseios de bem comum. E fora do âmbito da política, Gilza, no âmbito geral, quais são os maiores desafios enfrentados até hoje pelas pessoas negras? O Brasil, de forma geral, acho que o grande desafio é dizer que os nossos corpos merecem respeito, das diversas formas, desde uma piada que viraliza na internet ou que se conta no grupinho, até o extermínio da nossa juventude. Então, assim, eu falo de uma coisa que simbolicamente ela não afeta o coletivo de maneira muito impactante, até algo que é letal, né? Então, a população negra, o povo negro, ele sofre um martírio e aí as pessoas pensam que é só ficar rico que muda essa concepção, e infelizmente não é isso. A questão racial em nosso país, ela trata a população negra e tenta a todo tempo inferiorizar a população negra e aí a gente pode dizer dessa inferiorização é a pouca visibilidade que se tem quando a gente tem os nossos corpos dos nossos jovens estirados no chão, né? E nós já tivemos aqui na nossa cidade um período muito grande, agora até diminuiu um pouco, né? Graças a Deus, o índice de homicídios em nosso município, mas o Brasil ainda está no ranking mundial como um dos que mais matam jovens. A gente consegue matar mais pessoas do que a própria guerra que está há meses aí, né, entre Rússia e Ucrânia. A gente tem matado mais jovens e jovens negros
e por motivos banais. Então, é preciso que a sociedade se compadeça, é preciso que a sociedade olhe isso como um problema endêmico, isso já virou um problema que a nossa sociedade precisa resolver. Não dá mais para ver pessoas morrendo e não considerar isso como um problema social, né? Uma vida aqui perdida é também, na cosmovisão africana, é você perder uma potencialidade, né? Se um idoso, uma biblioteca, vários saberes, mas se o jovem, a gente está perdendo uma possibilidade de avanço, de novas descobertas, né? Nós tivemos uma jovem que foi bolsista, que ocupou a universidade, né, que virou médica, biomédica, e que descobriu a chavezinha do DNA da Covid para que fizesse a vacina, que é a doutora Jaqueline. Então, assim, é uma jovem que, se ela não tivesse tido políticas públicas que a ajudassem a estar na universidade, a manter-se ali e a ocupar lugares como esse da ciência, da tecnologia, ela não tinha, a gente talvez não tivesse descoberto essa vacina que hoje nos permite estar aqui falando sem uso de máscara, né, com um pouco mais de liberdade, que a gente pode andar pelas ruas. A gente está vivendo um momento em que a Covid tem lutado para se sobrepor, né, ela vez ou outra tem voltado, mas já foi um sinal de uma resposta, de um saber que é acumulado dessa jovem. Então, assim, nós precisamos acreditar que os jovens do nosso país, eles são potenciais que a gente precisa cuidar, resguardar. E a população preta tem sido encarcerada e tem sido morta deliberadamente. E isso precisa ser uma pauta de todos e todas, né? Não é uma pauta só da população negra, é uma pauta de todos nós. Porque para a população, para o jovem negro chegar às vias de uma criminalidade ou às vias de aprisionamento, ele já teve muitas portas fechadas antes, né? Ele já teve muitos nãos e poucos sims, talvez nem teve sim. Já nasce muitas vezes numa família desestruturada em alguns aspectos, né? A maioria deles tem menos oportunidades. E eu cresci no Carapina, que tem uma grande população de pessoas pretas, né? Pobres, trabalhadores, e aí eu estou falando isso sem trazer a fragilidade dessas palavras, mas trazendo como uma realidade, né? É um fato, são filhos de trabalhadores que vieram da zona rural, assim constitui-se esse bairro, maioria de pessoas pretas. Eu vi jovens que não tinham perspectivas, porque não tinham um pai e uma mãe presente em casa, né? Então, assim, isso faz toda a diferença. Isso já é um ponto de partida que promove uma desigualdade na disputa. E a gente vê a característica do olhar da sociedade para esse jovem. Ela já o marginaliza antes mesmo dele, apenas por características físicas, né? Por querer cortar uma sobrancelha, por colocar um cabelo diferente, por gostar de um estilo musical, por gostar de um estilo de vestimenta. A sociedade já o olha e já o rotula num quadro de criminalidade. Então, é preciso que nós descolonizemos o olhar. E esse termo foi estudado depois de uma oportunidade. Eu quero falar com vocês sobre o 10º encontro, né, o 10º CONENC, que é o Congresso de Entidades Negras, Congresso Nacional de Entidades Negras Católicas, qual participei, representando a Pastoral Afro aqui de Governador Valadares, né? Tem toda uma leitura das academias, dos jovens que ocuparam, jovens negros e negras que ocuparam o espaço acadêmico, que se formaram, né, doutores, hoje em filosofia, em história, que têm trabalhado esse espaço de descolonização do nosso olhar sobre a população negra. Né, para que a gente sinta a dor do povo preto, para que a gente consiga se solidarizar, ser parte integrante nessa luta,
se tornar antirracista, né, nas nossas práticas, e aí não só nas redes sociais, mas nas práticas cotidianas, né? Então é um olhar de mais voltado para a nossa condição, né, social, de formação, nosso contexto de Brasil, do que o olhar que vem do colonizador, que a gente ainda carrega muito sobre a nossa cultura e nosso povo. Então, é um pouco disso que a nossa sociedade acho que é um exercício que a gente precisa fazer constante. Vamos falar um pouquinho então agora dos grupos, né, que você participa. Como esses grupos eles vivenciam essa data de 20 de novembro? Como foi citada no início, né, o Coletivo Quilombo ele está muito envolvido com a universidade, com o movimento educacional, né, o movimento estudantil, e eu faço parte a convite, porque quando ele chegou em Valadares, eu já estava professora da rede estadual, né, de ensino, e alguns jovens que eram da universidade começaram um trabalho entre universidade e secundaristas, e esse grupo surge. Então eu agreguei a esse grupo, sendo parceira nesse processo. Então é uma forma de organização da juventude na universidade e com secundaristas, né, no ensino médio. E tem feito o trabalho na academia, né? O Coletivo Quilombo ele tem voltado esse trabalho para a educação, tem discutido dentro da universidade pautas que são importantes aos jovens negros. Por exemplo, aqui, né, nós temos uma federal e os jovens têm discutido as vagas reais que são destinadas aos cursos. Por exemplo, o curso de medicina, que tem 20% das vagas garantidas à população negra e que não tem jovens negros ocupando. Então, eles têm acompanhado e visto as políticas públicas, né? E têm fiscalizado esse papel da política pública e a efetivação dela. O Coletivo Encrespa tem uma relação muito com o gênero, né? Ele nasce com as mulheres e as mulheres dizendo dos nossos cabelos, né? E parece algo muito estético, mas ele fala muito mais do que só a aparência. Deixar o cabelo crespo e deixar o cabelo natural do jeito que ele é, né? É também uma afronte a uma sociedade que a todo tempo diz assim, ó, você precisa estar com esse padrão, porque senão você não entra em determinados locais, você não cumpre determinados papéis na sociedade. E a gente vai desconcertando isso, né? Primeiro é dentro da gente, reconhecendo a nossa beleza estética, né, o nosso jeito de ser. Muitas de nós nem conheciam, né? Nós tínhamos uma colega que desde os 5 a mãe alisava o cabelo dela, então ela não conhecia a estrutura do cabelo dela. Ela, com 35 anos, é que ela faz a transição e que ela se olha e se enxerga bonita com a sua própria natureza, com aquilo que foi criado por Deus, né, constituído nela. E não é uma ditadura também, né? Não que você não possa alisar seu cabelo, mas é para você entender que você, do jeito que você é, a sociedade precisa te acolher, te envolver, te absorver, né? Não precisa você mudar o seu perfil estético para que a sociedade te receba. Mas isso requer um pouco de uma dor, né? Porque não é fácil mudar algumas características sociais que estão muito estruturadas e são estruturantes nas escolhas. Até pouco tempo a gente tinha um currículo que pedia foto e a foto era para boa aparência. E o que significava boa aparência? Né? O que quer dizer a boa aparência? Era uma pessoa não negra em grande escala. Cabelos crespos não eram uma boa aparência, né? Então, assim, os meninos usar um dread, usar cabelos compridos, usar um black power, isso não é uma boa aparência. Porque a gente fala muito no campo da mulher, né? Mas para o homem, eu tenho 3 irmãos e os 3 nunca tiveram cabelo grande. Sempre cabelo muito raspado na máquina 1
e assim, bem baixinho, e nunca puderam ter cabelo grande, né? Então hoje eu vejo meu sobrinho lá, ele tem um tupetinho e que ele não deixa ninguém pôr a mão. Pode, aqui em torno pode cortar, mas o black dele ele não deixa, né? E ele tem 4 anos, assim, então às vezes eu fico imaginando assim, a realização um pouco do meu irmão nele, porque ele está crescendo, hoje ele já tem uma opinião sobre isso, mas ele foi forjado assim, né? O meu irmão foi fazendo isso. Então, de repente, está ali uma realização pessoal no filho, porque a sociedade não acolhe. Um jovem de dread para trabalhar em um escritório, ele vai ter um pouco de dificuldade se ele entrar, né? Então, assim, sendo muito realista, a nossa sociedade precisa encarar esse fator, que é um fator discriminatório, né? É um fator da não acolhida, é um fator da exclusão, sendo bem explícita, né? Ele tira a possibilidade de potências mostrarem o seu talento, tira a oportunidade de jovens potencializarem as suas descobertas, né? A sua vivência, de levar a diversidade a produzir novos conhecimentos. Então, isso a nossa sociedade, enquanto a nosso coletivo, enquanto um coletivo que discute a partir do fio, né? O fio da condução da nossa discussão é sempre o cabelo, né? E ele vai muito além da estética, vai nessa descoberta né, de si. Eu me entendo, me realizo, me enxergo, não tenho medo, né? Porque também tem isso, acaba marginalizando a nossa imagem, né? Quantas pessoas, eu sendo professora, já passei por essa experiência de colegas de trabalho perguntar se eu lavava o cabelo. Então isso, além de uma falta de respeito com o colega, né? Demonstra ali sutilmente, ainda que é uma pergunta agressiva, demonstra sutilmente o que a sociedade pensa de nós, negros, que nos assumimos, né? Que é sujo, que não se enquadra, que não está limpo. Então, traz características que fragilizam o emocional das pessoas, né? Fragilizam o nosso emocional, mas também nos retiram do aspecto, né? Você não vê você num frente de loja, então você vai tirando as pessoas, por causa de olhares como esse, você vai tirando as pessoas de espaços que são significativos. Gilson, nós chegamos ao fim do nosso programa. Eu gostaria então que você deixasse sua mensagem para quem está em casa nos acompanhando. Pois é, então, nós estamos vivendo um tempo de extremos, né? E é muito significativo a gente dizer de como é importante nós criarmos pontes, criarmos passagens e relação de uns para com outros, criarmos relação intensa entre eu e você, entre nós como sociedade, criarmos oportunidade para todos, de fato, não só com discurso. É tempo de criar pontes, estender as mãos, é tempo de solidariedade, né? A gente precisa entender que o nosso país precisa avançar enquanto um país que é uma potência mundial, né? Nós temos aqui todas as oportunidades de nos tornarmos uma grande potência que disputa de igual para igual. Mas isso não vai acontecer enquanto nós não curarmos essa ferida que foi os mais de 300 anos de escravidão e esse rescaldo de mais de 130 anos de abolição, porém, que o racismo persiste em nos matar, ele persiste em nos tirar da sociedade, né? Nos mata psicologicamente, nos mata fisicamente. Então é preciso que a sociedade também se responsabilize, cada um no seu papel, né? Ninguém precisa entender o outro, ninguém me pergunta se eu entendo o branco, se eu entendo a cultura branca, se eu entendo a cultura indígena,
eu apenas tenho que respeitar. Então, não precisa muito entender o negro, precisa respeitar o negro, precisa respeitar a cultura negra, precisa acolher e incluir nesses espaços que são espaços de decisão importante para a vida da gente. Então, hoje eu gostaria que Valadares tornasse a cidade da acolhida, a cidade das pontes, a cidade da emancipação, a cidade de mais mulheres pretas nos espaços de poder, porque nós somos na pirâmide, nós somos a base, né? E nós estamos nos espaços de menor prestígio de remuneração. Então, eu gostaria de mais mulheres, de outras mulheres negras ocupando o espaço da Câmara, que ocupasse a Prefeitura, que ocupasse a reitoria da universidade, que ocupasse a FIENG. E eu estou falando aqui de espaços que eu considero espaços importantes na cidade, que decidem a vida das pessoas. Então, eu queria mais pessoas pretas ocupando esse espaço. E isso não acontece não só pela força individual, isso acontece também pela força social, pela aplicação das leis de maneira real, concreta, e pela fiscalização da sociedade, da aplicação dessas leis. Então, garantir o direito das pessoas, garantir a inclusão do povo negro é um sonho, é um desejo para Valadares. E eu penso que é possível. Estou aqui estendendo a mão e vamos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém até o final. Bacana. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, ter vindo compartilhar conosco esse assunto tão importante, viu? Eu que agradeço. Kefas Entrevista chega ao fim, mas continue você ligado na programação da TV Kefas e aproveite para se tornar um colaborador do Instituto de Missionários Leigos e nos ajudar nas nossas obras de evangelização. Até o próximo programa.